Muito bem, pessoal. Todos nós sabemos que a síndrome de aversão ao Trump é uma doença incurável, mas existe uma doença que é ainda mais letal e perigosa do que a síndrome de aversão ao Trump. Sim, você acertou. É a síndrome de obsessão anti-Israel. É tão letal e agressiva que, se você for um grande fã ou apoiador de Trump, mas acabar pegando esse vírus da síndrome de obsessão anti-Israel, você pode até pirar completamente contra o próprio Trump também. Alguns nomes vêm causando impacto há alguns anos. Olha, eu nunca fui fã dessas pessoas. Eu tenho um histórico de 7 anos nas redes sociais. Eu nunca elogiaria essas pessoas. Uma das maiores, mais loucas, desequilibradas pessoas que se deu muito bem ao longo dos anos é Alex Jones, o conspiracionista original do chapéu de papel alumínio, o criador de Confusão original. Ele está nesse ramo há uns 25 anos, então ele se deu bem. Esse cara inventou ao longo dos anos algumas das teorias da conspiração mais malucas. E você sabe, até um relógio quebrado acerta 2 vezes por dia. Então, se Alex Jones acertou em algumas coisas, isso não significa que todas as teorias conspiratórias malucas e absurdas que ele falou ao longo dos anos, como o massacre de Sandy Hook ter sido uma farsa, estejam certas. E claro, o meu favorito, eles estão transformando os sapos em gays. Sapos gays. Ele divulgou essa teoria da conspiração, sei lá, há uns 10 anos. Eu não vi muitos sapos gays pulando por aí, sabe? Eu não vi uma queda acentuada na população de sapos. Na verdade, se eles estão deixando os sapos gays, a gente tem uma infestação de sapos cururu na Austrália. Eles têm destruído completamente nossa flora e fauna naturais, então talvez deixar eles gays não seja tão ruim se for isso que estão fazendo. E se eles conseguem fazer isso, então por favor façam isso com a infestação de sapos cururu na Austrália Ocidental. Então ele é um deles. E aí você tem a Megyn Kelly, que eu costumava gostar, mas ultimamente não tenho prestado muita atenção nela. E Candace Owens. Ai, meu Deus. Ela é o rosto da síndrome do desvario anti-Israel atualmente, mas ela vai além disso. Então, em vez de eu dizer isso, Trump finalmente perdeu a paciência e comentou sobre isso. Então, este é um tweet muito interessante e longo que vale a pena ler. Eu sei porque Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens e Alex Jones têm me atacado há anos, especialmente pelo fato de acharem maravilhoso que o Irã, o principal patrocinador estatal do terrorismo, tenha uma arma nuclear. Eles podem não dizer isso explicitamente, mas deixe-me te contar, o presidente Trump diagnosticou isso de forma tão explícita quanto deveria, porque não atacar o Irã significa dar a eles liberdade para fazerem o que quiserem. Manter a região como refém, com grupos terroristas por procuração como Hamas, Hezbollah, os Houthis. E enquanto eles afetarem Israel, Tucker e Megyn, e eu não sei muito sobre Megyn, mas Tucker, Alex e Candace Owens, eles estão de acordo com isso. Eles apoiam isso. Mas o presidente Trump é o presidente dos Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo. Portanto, ele não pode simplesmente ignorar e dizer: ah, é o Irã que está fazendo isso. É por isso que o Irã tem sido visto como beligerante tanto pelos democratas quanto pelos republicanos. Trump foi o único presidente que agiu sobre isso, pois eles têm uma coisa em comum: QI baixo. Ok, bem, não vou debater isso com você. Eles são pessoas estúpidas. Estúpidas! Eles sabem disso. As famílias deles sabem disso. E todo mundo também sabe. Olhe para o passado deles. Olhe para o histórico deles. Eles não têm o que é preciso. E nunca tiveram. Todos eles foram tirados da televisão, perderam seus programas e nem são convidados para a TV porque ninguém se importa com eles. Eles são malucos, criadores de problemas e dizem qualquer coisa para conseguir um pouco de publicidade gratuita e barata. Agora eles acham que podem conseguir alguns cliques porque tem um podcast de terceira categoria, mas ninguém está falando sobre eles. E as opiniões deles vão na direção oposta à do MAGA, ou eu não teria vencido a eleição presidencial com uma grande vantagem. O pessoal do MAGA concorda comigo. Isso é realmente verdade. E acabou de dar à CNN uma aprovação de 100% para Trump. Isso é realmente verdade. Deixe-me compartilhar isso rapidamente com você, só para você saber. Sabe, às vezes você olha para os dados das pesquisas e tem números que simplesmente saltam da tela para você. E esse é um deles. Porque olha só, a visão do MAGA golpe sobre Trump. Aprovação de 100%, 100%. Se você é membro do MAGA e do Partido Republicano, você aprova Donald John Trump em 0%. Dizem que eles desaprovam.
Você não precisa ser um gênio da matemática para saber que não pode passar de 100%. Ele é como o Miami Dolphins de 1972. Agora, há alguns republicanos que desaprovam Donald John Trump, mas eles não são membros do movimento Make America Great Again. Não são tolos como Tucker Carlson, que nem terminou a faculdade e ficou arrasado ao ser demitido da Fox. Isso é verdade. Esse é um evento muito bem documentado. Elon Musk ofereceu uma tábua de salvação. Sugeriu que ele conduzisse entrevistas exclusivamente no X, dando-lhe uma nova chance. E então você viu como ele foi para a Rússia e fez uma entrevista leve com o Putin, ouvindo-o como o garotinho que ele é. Ele também é um grande simpatizante anti-Ucrânia e pró-Rússia, então esse cara é maluco. E olha, o presidente Trump é um homem muito astuto. Ele usou os argumentos do Tucker Carlson. Deixe-me dizer que, antes de assumir o poder, o presidente Trump já alimentava teorias da conspiração sobre o escândalo dos arquivos Epstein. Quando chegou ao poder, ele disse: "Por que cobram isso? Mas Trump, você prometeu que era um assunto encerrado." Trump usou esses argumentos porque viu que poderia conseguir muitos votos, e então isso se tornou um incômodo para ele. Isso é apenas política. É por isso que eu não compro essa ideia de que Trump é um idiota. Trump é um político muito esperto, sagaz. Ele é um homem muito inteligente. Ele sabe como sentir o clima. Ele sabe como ler as pessoas. Por isso, idiotas como Cenk Uygur, sempre à beira de um ataque de pressão alta, dizem: Trump é um tolo, um idiota. Você está dizendo que alguém pode ser tolo, idiota, e ainda assim conquistar a Casa Branca 2 vezes. O que isso diz sobre seu país? Não. Trump é um homem muito inteligente. Sim, ele assume esses diferentes papéis. Às vezes ele finge ser burro, ele usa a teoria do louco, é tudo calculado. Trump não é um idiota. Ele vai ser lembrado como um dos políticos mais inteligentes e astutos do nosso tempo. Ponto final. Por isso admiro Trump, mesmo não concordando com tudo que faz. Ele também fez campanha com postura anti-ucraniana. Isso virou um problema para ele, pois ao chegar ao poder não pôde romper totalmente com a Ucrânia. Porque uma coisa é repetir discursos populistas, mas é bem diferente quando você chega ao poder e precisa agir de acordo com eles. Você não pode agir conforme eles, pois não podemos perder a Ucrânia. Os Estados Unidos não podem perdê-la, pois ela dá aos Estados Unidos muita influência naquela região. Não se pode simplesmente entregar as chaves para a Rússia, que é a adversária do Ocidente. E, por extensão, o principal adversário dos Estados Unidos. Então, Trump faz esse jogo de ser amigo e camarada do Putin, mas ele não é. Outra questão é como esses líderes europeus interpretaram tudo errado, aprenderam algo com os iranianos que bajularam e puxaram o saco dele. Eles batizaram algumas ruas inexistentes com o nome de Trump e prometeram que iam construir estátuas do Trump. E o Trump caiu nessa. É isso que a Ucrânia devia ter feito, sempre digo isso. Basta bajular ele e dizer que vão batizar uma cidade com o nome do presidente Trump. Mas não fizeram isso e perderam a chance. Mesmo na guerra, esses líderes europeus patéticos só precisavam dizer: presidente Trump, apoie totalmente a Ucrânia e nós apoiaremos totalmente o senhor no Irã. E Trump teria concordado. Dá pra ver como Trump estava desesperado, mas esses caras são idiotas. Não sabem lidar com Trump. E Trump é um gênio. Me desculpe, ele é um gênio. Às vezes ele erra, mas sempre consegue sair dessa. Não é incrível que você possa cometer alguns erros políticos, mas ainda assim sair disso ileso? Não é incrível? Se isso não é ser inteligente, então eu não sei o que é. Qualquer outro político, qualquer outro presidente, qualquer outro primeiro-ministro no Ocidente Livre teria tido que renunciar pelo que Trump fez. Não, Trump segue em frente. Tenho grande respeito por Trump por ser um gênio, embora nem sempre concorde com ele. Esse é só mais um obstáculo. Esses 5 palhaços o atacam sem parar. Então ele finalmente apareceu e disse: sabe de uma coisa, vou colocar vocês no seu devido lugar. Tucker Carlson, que nem terminou a faculdade, ficou arrasado ao ser demitido da Fox e nunca mais foi o mesmo. Talvez devesse procurar um bom psiquiatra. Ou Megyn Kelly, que de forma maldosa me fez a agora infame pergunta só sobre Rosie O'Donnell, ou a maluca Candace Owens, que acusa a primeira-dama da França, altamente respeitada, de ser um homem quando ela não é.
Candace Owens é uma lunática descontrolada, maluca e desequilibrada que só poderia existir na era das redes sociais, porque quando você é um influenciador digital, acaba encontrando algumas pessoas tão malucas quanto você. Assim você acabaria ganhando certa notoriedade. Nada especial em Candace Owens, que acusa a respeitada primeira-dama da França de ser homem quando ela não é, e a primeira-dama, tomara, ganhará muito dinheiro no processo em andamento. Com certeza. Acho que vai. Na verdade, para mim, essa é a melhor parte. A primeira-dama da França é uma mulher muito mais bonita do que Candace Owens. Na verdade, nem chega perto. Você tem que amar o Trump. Ele sabe como te atingir onde mais dói. Ah, meu Deus! Ou Alex Jones falido. Sabe por que isso é engraçado? Porque o próprio Donald Trump já declarou falência, pelo menos em 3 ou 4 ocasiões. Mas só o Trump pode usar isso como um insulto contra outra pessoa. Eu não sei como o Alex Jones teria respondido a isso, mas essa é a beleza da coisa. Ele vai ficar preso nisso. Alex Jones falido. E você? Você declarou falência 4 vezes, Trump. Se eu sou um fracasso, você é um fracasso ainda maior. Mas o Trump pode simplesmente dizer, espere, você já foi presidente dos Estados Unidos 3 vezes? Porque é assim que ele falaria. Ou Alex Jones, que faliu e diz algumas das coisas mais idiotas. Ele sempre falou coisas muito idiotas, mas é isso. Donald Trump não é um hipócrita. Ele é um político inteligente, astuto e esperto. Ele sempre soube que Alex Jones disse coisas malucas e estúpidas. Mas ele também sabia que, talvez eu possa usar isso um pouco a meu favor. E ele usou isso 2 vezes. Trump usou Alex Jones 2 vezes e depois o descartou como o pedaço de lixo inútil que ele é. Muito bem, presidente Trump. Muito bem. Eu não conseguiria fazer isso. Se eu fosse um político, eu não conseguiria fazer isso. Mas esse sou só eu. É por isso que eu não sou presidente. É por isso que eu não sou ninguém. Eu não sou nada importante. Ok. Se você vai julgar uma pessoa por causa das táticas dela, então sabe de uma coisa? Você está lutando uma guerra perdida. Porque no mundo real, enquanto não for ilegal, e eu acredito muito nessa frase do Arnold Schwarzenegger, não quebre a lei, mas quebre as regras. Eu acredito nisso. Então é isso que Trump fez a vida inteira. E olha pra ele. A história vai lembrar dele. Nem de você, nem de mim, nem de Alex Jones. É assim que funciona, pessoal. Não odeie o jogador, odeie o jogo. Trump só está jogando o jogo e não criou essas regras. O falido Alex Jones, que fala algumas das maiores besteiras e perdeu toda a sua fortuna como deveria por seu ataque horrível às famílias das vítimas do massacre de Sandy Hook. Mais uma coisa. Naquele julgamento, sabe o que Alex Jones disse? Ele afirmou que ao estar diante de uma câmera, está apenas interpretando um personagem e não quis dizer o que disse. Sério? A carreira dele deveria ter acabado ali mesmo. Mas não. Quando você diz coisas completamente malucas, sempre vai encontrar algumas pessoas que concordam com você. E foi exatamente isso que aconteceu com Alex Jones. Afirmando de forma absurda que o massacre de Sandy Hook foi uma farsa. Esses chamados comentaristas são perdedores e sempre serão perdedores. Agora, a CNN das fake news, o decadente New York Times e todas as outras organizações de notícias da esquerda radical estão elogiando eles e dando uma cobertura positiva pela primeira vez na vida deles, o que é um grande incentivo para eles. Continuem indo contra o Trump porque a esquerda maluca esqueceu de tudo e que está bajulando esses caras só porque eles estão criticando o Trump. Esse é o poder da síndrome de obsessão anti-Trump por parte da esquerda. E esse é o poder da síndrome de obsessão anti-Israel por parte desses 4 lunáticos. Há uma quinta também, Trump vai citá-la agora. Eles não são MAGA, mas perdedores tentando pegar carona no MAGA. Como presidente, eu poderia tê-los do meu lado a qualquer momento, o que é verdade. Mas quando eles ligam e eu não retorno porque estou ocupado demais com assuntos do mundo e do país, e eu sou o presidente do mundo, seus perdedores. Eu amo o Brown. Ele sabe te colocar no seu lugar. Após algumas vezes, eles ficam desagradáveis, como Marjorie Taylor Brown. Mas não ligo mais para isso. Só me importo em fazer o que é certo pelo nosso país. MAGA é sobre vencer e ter força para não permitir que o Irã tenha armas nucleares. Verdade, eu adoro isso. Espero que o presidente Trump não recue. Tenho ouvido muitas coisas malucas de que o presidente Trump está apenas procurando uma saída. Eu realmente espero que ele não desista. Por isso tenho fé em Israel, pois dirá: Senhor presidente, precisamos concluir o trabalho.
Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita afirmam que é preciso concluir o trabalho. MAGA é vencer e impedir o Irã de ter armas nucleares. MAGA quer tornar a América grande de novo. Essas pessoas não sabem como fazer isso. São perdedores. Mas eu sei, porque os Estados Unidos agora são o país mais em alta do mundo. Obrigado por se atentar a isso, presidente Donald J. Trump. Então, obviamente, isso não passou despercebido. E aquela lunática maluca Candace Owen, ela está dizendo que talvez seja a hora de colocar o vovô em um asilo. Querida, você precisa se preparar para pedir falência porque você vai perder esse processo contra a esposa do Macron. Eu não sou fã do presidente Macron, mas isso foi um ataque desnecessário e maldoso contra a primeira-dama da França. Mesmo que ela fosse um homem, o que ela não é, como você sabe. O que você tem a ver com isso? Só porque você odeia o Macron? Eu venho criticando o Macron há muito tempo, mas nunca pensei em atacar a esposa dele. Essas pessoas são desequilibradas e lunáticas. Então, mal posso esperar por um colapso financeiro, como disse o presidente Trump. E olha só isso. Marjorie Taylor Greene, outra que sofre da síndrome de obsessão anti-Israel. Essa doença, pessoal, é incurável. Uma vez que você cai nela, não tem saída. Eles ficam cada vez mais descontrolados, irritados. Eles começam a fazer caretas. Dá uma olhada na Anarchy Experience. Ela costumava ser uma garota maravilhosa e bonita. Mas aí ela foi atingida pela síndrome do desvario por Israel e se perdeu. Totalmente descontrolada. Cenk Uygur a radicalizou. Não sei a história e nem me importo. Esses caras são lunáticos. O presidente Trump enlouqueceu ao declarar guerra ao Irã, quebrando uma promessa de campanha. Se eu digo que não vou me envolver em nenhuma guerra, mas então surge uma oportunidade de eliminar um dos piores inimigos do meu país. Então, se eu não faço isso por causa de uma promessa de campanha, então eu não sou um estadista. Eu não sou um líder. Sou só um político oportunista porque, o que é que eu vou fazer? Eu me preocupo com a minha base. Trump não precisa se preocupar com a dele. E essa guerra é necessária, não desnecessária. Eu lutei ao lado de Tucker, Meghan, Candace Owens e Alex Jones para ajudar a eleger Trump. Ué, o que você quer? Uma medalha em troca? E agora ele faz um desabafo confuso contra todos nós em uma única postagem. Tenho certeza que você gostou quando ele criticou um dos seus rivais ideológicos. Nós nunca mudamos. Trump mudou. América em primeiro lugar. Ir atrás do regime islâmico do Irã, um regime que grita morte à América há quase meio século, é colocar a América em primeiro lugar, seus palhaços de baixo QI, analfabetos históricos e intelectualmente falidos.